Você já parou para pensar que nossos antepassados possuíam alta tecnologia? No âmbito da ciência, há muitos mistérios que seguem sem resolver. Alguns objetos têm confundido os especialistas durante séculos, desafiando toda explicação e cativando nossa imaginação. Neste vídeo, exploraremos 20 destes enigmáticos artefatos que têm deixado os cientistas coçando a cabeça e que vão te ajudar a se passar como inteligente na roda dos amigos. Número 1. Mecanismo de Anticítera. O mecanismo de Anticítera é um antigo artefato grego descoberto em 1901 por mergulhadores de esponjas perto da ilha de Anticítera. Trata-se de um complexo dispositivo mecânico, acionado à mão, com um intrincado sistema de engrenagens, mostradores e ponteiros. Acredita-se que o mecanismo foi criado ao redor do século II a.C., e sua finalidade tem sido objeto de debate entre historiadores e arqueólogos. Após exaustivas análises, os especialistas acreditam que se utilizava como calculadora astronômica, prevendo a posição dos corpos celestes, os eclipses e inclusive as datas dos Jogos Olímpicos. Apesar da avançada tecnologia demonstrada pelo mecanismo de Anticítera, nunca foram encontrados outros dispositivos comparáveis da mesma época. Isso nos leva a nos perguntar como se desenvolveu e se perdeu uma tecnologia tão avançada. Número 2. O manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich é um misterioso livro, manuscrito e ilustrado, que data de inícios do século XV. O manuscrito está escrito em uma língua desconhecida, que tem desafiado todos os intentos de deciframento por parte de linguistas, criptógrafos e historiadores. Suas páginas estão cheias de desenhos de plantas, diagramas astronômicos e figuras humanas, mas seu significado segue sendo difícil de decifrar. A natureza enigmática do manuscrito Voynich tem dado lugar a numerosas teorias sobre seu propósito, que vão desde um elaborado engano até um autêntico registro de conhecimentos secretos. Apesar das exaustivas análises e esforços por decifrar seu código, a verdadeira natureza e finalidade do manuscrito Voynich seguem frustrando os investigadores. Este desconcertante artefato é um testemunho dos limites de nosso conhecimento e do atrativo perdurável dos mistérios sem resolver. Número 3. Bateria de Bagdá. A bateria de Bagdá, também conhecida como bateria parta, é um conjunto de 3 artefatos descobertos em 1938 perto de Bagdá, Iraque. Os artefatos incluem uma vasilha de cerâmica, um cilindro de cobre e uma barra de ferro que, ensamblados, se assemelham a uma simples célula galvânica. As teorias em torno da função da bateria de Bagdá vão desde seu uso como simples recipiente de armazenamento até como dispositivo capaz de gerar uma pequena corrente elétrica. Alguns investigadores propõem que a bateria poderia ter sido utilizada para galvanizar ouro sobre objetos de prata, uma técnica conhecida como dourado. Esta teoria, entretanto, segue sendo objeto de debate entre arqueólogos e historiadores, já que há poucas provas que suportem a ideia de que as antigas civilizações mesopotâmicas possuíssem conhecimentos de eletricidade ou eletroquímica. Número 4. Sudário de Turim. O sudário de Turim é uma tela de linho de séculos de antiguidade que leva a débil imagem de um homem. Alguns acreditam que é o lençol funerário de Jesus Cristo. O sudário mede aproximadamente 4,4 metros por 1,1 metros e mostra as impressões frontal e posterior de um homem com feridas consistentes com a crucificação. As provas de datação por radiocarbono realizadas em 88 sugeriram que a tela santa se fez entre 1260 e 1390 de nossa era, o que indicava que não podia ser o lençol funerário de Jesus. No entanto, investigações posteriores têm questionado estas conclusões. Alguns cientistas propõem que a amostra utilizada para a datação por radiocarbono estava contaminada, o que poderia viciar os resultados. O método exato pelo qual se criou a imagem na tela segue sendo um mistério, já que não se encontraram restos de pigmentos ou tintas. Número 5. Mapa de Piri Reis. O mapa de Piri Reis é um extraordinário mapa mundi do século XVI, criado pelo almirante e cartógrafo otomano Piri Reis. O mapa, desenhado sobre pele de gazela, é uma cópia parcial de uma fonte mais antiga, que mostra as costas ocidentais da Europa e o norte de África, assim como a costa oriental da Sudamérica. O que faz que o mapa de Piri Reis resulte especialmente intrigante é a surpreendente precisão com a que representa estas regiões, incluída a posição exata de várias ilhas e acidentes costeiros. O mapa tem suscitado um grande debate entre historiadores e cartógrafos que se perguntam como se pôde elaborar uma representação tão exata do mundo a princípios do século XVI. Alguns sustentam que o mapa é uma prova dos avançados conhecimentos cartográficos que possuíam as civilizações antigas, enquanto que outros sugerem que é o resultado de uma síntese de múltiplas fontes realizada por Piri Reis.
Número 6. As espadas Ulfbert. As espadas Ulfbert são um grupo de espadas medievais europeias que levam a inscrição mais ULFB e RH mais T em suas lâminas e que datam de entre os séculos 9 e 11. Estas espadas são famosas por sua excepcional qualidade, já que estão fabricadas com aço de crisol de alta qualidade, um material que não era habitual na Europa naquela época. O processo de produção das espadas Ulfbert implicava a eliminação de impurezas e a adição de carbono, o que dava como resultado uma lâmina mais forte e flexível. As avançadas técnicas metalúrgicas utilizadas para criar estas espadas têm desconcertado AOS investigadores, já que se crê que não se desenvolveram na Europa até vários séculos depois. A origem das espadas Ulfbert e a identidade de seu fabricante, ou fabricantes, seguem sendo incertos. As teorias vão desde a produção das espadas por um único ateliê ou ferreiro, até a ideia de que a inscrição representa uma marca prestigiosa que foi copiada por vários artesãos. Número 7. Disco de Festo. O disco de Festo é um artefato único e enigmático descoberto em 1908 durante uma escavação no Palácio Minoico de Festo, na ilha grega de Creta. O disco de argila cozido mede aproximadamente 15 cm de diâmetro e está coberto por ambos os lados com uma disposição em espiral de 241 símbolos. Estes símbolos, que parecem estar gravados à pressão na argila com um jogo de selos talhados, representam diversos objetos, animais e figuras humanas. Acredita-se que o disco de Festo data do 2º milênio antes de Cristo, o que o converte em um dos exemplos mais antigos conhecidos de um texto impresso. Apesar dos numerosos estudos realizados, o significado dos símbolos e a finalidade do disco de Festo seguem sendo desconhecidos. Alguns investigadores creem que representa uma forma de escrita ou proto-escrita, enquanto que outros sustentam que pode tratar-se de um objeto decorativo ou inclusive de um jogo de mesa. Número 8. Pedras Dropa. As pedras Dropa, também conhecidas como pedras de Zopa, são uma controvertida coleção de artefatos em forma de disco, supostamente descobertos em 38 nas montanhas de Bayan Karaula, na China. As pedras, de material desconhecido, medem uns 30 centímetros de diâmetro e apresentam um furo central e uma ranhura em espiral com pequenas marcas hieroglíficas. Segundo algumas versões, as pedras se encontraram junto a restos de um povoado pré-histórico, conhecido como Dropa ou Dzopa, de baixa estatura e cabeça inusualmente grande. A história das pedras Dropa tem sido objeto de considerável ceticismo e debate. Muitos investigadores questionam sua autenticidade e as circunstâncias de seu descobrimento. Alguns defensores das pedras sustentam que representam a prova de um contato extraterrestre ou de uma antiga civilização desconhecida, enquanto que outros as taxam de engano ou interpretação errônea de formações geológicas naturais. Número 9. As tubulações de Baigong. As tubulações de Baigong são uma série de misteriosas formações em forma de tubulação que se encontram perto do Monte Baigong, na província chinesa de Qinghai. Estas tubulações, ricas em ferro e oxidadas, estão incrustadas nas formações de rocha e areia, e algumas se adentram na montanha, enquanto que outras se estendem até o próximo lago de água salgada, Tosonhu. Desde seu descobrimento no ano 2000, as tubulações, cujo diâmetro varia desde o de um palito até mais de 40 centímetros, têm suscitado um grande interesse e especulação. A origem e a finalidade das tubulações de Baigong seguem sendo objeto de debate entre os investigadores. Alguns propõem que são os restos de uma antiga civilização avançada ou, inclusive, a obra de seres extraterrestres. No entanto, os principais cientistas tendem a favorecer as explicações geológicas, sugerindo que as tubulações são o resultado de processos naturais, como a formação de minerais ricos em ferro pela ação das águas subterrâneas. Número 10. Muralhas de Sacsayhuaman. As muralhas de Sacsayhuaman são um impressionante elemento arquitetônico da antiga fortaleza Inca de Sacsayhuaman, situada perto de Cusco, Peru. Construídas no século XV, as muralhas estão formadas por enormes pedras de forma irregular, algumas das quais pesam mais de 200 toneladas, meticulosamente encaixadas entre si, sem utilizar argamassa. A precisão e o trabalho artesanal exibidos na construção das muralhas de Sacsayhuaman têm fascinado os investigadores durante muito tempo, que se esforçam por compreender como os incas conseguiram cortar, transportar e encaixar pedras tão enormes com uma precisão tão notável. Se propuseram várias teorias para explicar as técnicas de construção empregadas pelos incas, como o uso de cordas e rampas,
a manipulação das propriedades da pedra mediante o uso de extratos de plantas e, inclusive, a ajuda de seres extraterrestres. No entanto, não se estabeleceu nenhuma explicação definitiva e os verdadeiros métodos empregados pelos construtores incas seguem sendo um mistério. Número 11. Nan Madol. Nan Madol é um enigmático sítio arqueológico situado frente à costa oriental de Pohnpei, um dos estados federados da Micronésia, conhecida frequentemente como a Veneza do Pacífico. Nan Madol consiste em uma série de ilhas artificiais e canais que cobrem uma superfície de quase 200 hectares. O lugar é famoso por sua arquitetura megalítica. Trata-se de enormes troncos de basalto de até 50 toneladas de peso, utilizados para construir muros, plataformas e outras estruturas. As origens e a finalidade de Nan Madol seguem rodeados de mistério. Os investigadores estimam que se construiu entre os séculos 8 e 11 de nossa era. As lendas locais atribuem a construção de Nan Madol à bruxaria de dois irmãos, enquanto que outros especulam que serviu como centro cerimonial e político da antiga dinastia Sodeleur. Número 12. Grutas de Longyou. As Grutas de Longyou são uma série de 24 cavernas artificiais descobertas em 92 perto do povoado de Longyou, na província chinesa de Zhejiang. As grutas, talhadas em rocha sedimentar, destacam-se por seu grande tamanho, seu intrincado desenho e a precisão de sua construção. Cada gruta apresenta um desenho único com salas, corredores e escadas, assim como desenhos e marcas cinzelados em paredes e tetos. O volume de rocha extraído durante a construção das grutas de Longyou se estima em mais de 1 milhão de metros cúbicos. Apesar da extensa investigação, a origem, propósito e métodos de construção das grutas de Longyou seguem sendo um mistério. Acredita-se que as grutas datam de faz ao menos 2.000 anos, mas não se encontraram registros históricos nem inscrições que joguem luz sobre seus criadores ou suas motivações. As teorias sobre as grutas vão desde seu uso como pedreira ou armazém até como palácio ou cidade subterrânea. Número 13. Esferas de pedra da Costa Rica. As esferas de pedra da Costa Rica, também conhecidas como as bolas, são uma coleção de mais de 300 misteriosas pedras esféricas esparcidas pelo delta do Diquís e a ilha do Cânio em Costa Rica. Estas enigmáticas esferas de pedra variam em tamanho desde uns poucos centímetros até mais de 2 metros de diâmetro e podem pesar até 16 toneladas. Foram elaboradas a partir de diversas rochas, como calcário, coquina e granito, e foram criadas entre 600 e 1500 depois de Cristo por indígenas pré-colombianos. A finalidade e o significado das esferas de pedra da Costa Rica tem sido objeto de debate e especulação durante muito tempo. Algumas teorias propõem que as esferas serviam para assinalar lugares importantes ou que tinham um significado astronômico, enquanto que outras sugerem que eram símbolos de poder ou status. Número 14. Esferas de Klerksdorp. As esferas de Klerksdorp são uma coleção de pequenos objetos de forma esférica a discoidal encontrados nos depósitos de pirita próximos a Ottosdal, África do Sul. Estes curiosos artefatos, cujo tamanho varia entre uns poucos milímetros e vários centímetros de diâmetro, estão compostos de pirita, um mineral metamórfico macio. As esferas exibem uma característica estrutura radial e, frequentemente, apresentam sulcos paralelos ao longo de seus equadores, o que tem suscitado especulações e debates sobre sua origem e formação. Alguns sustentam que as esferas de Klerksdorp são prova da existência de tecnologia avançada, ou inclusive de uma intervenção extraterrestre, enquanto que os principais cientistas sustentam que se trata de formações geológicas naturais conhecidas como concreções. As concreções se formam pela precipitação de minerais ao redor de um núcleo, como uma concha ou um seixo, o que dá lugar ao crescimento de uma massa dura e compacta. Número 15. O penique de Maine. O penique de Maine, também conhecido como a moeda de Goddard, é uma pequena moeda de prata descoberta em 57 durante uma escavação arqueológica no sítio de Goddard, perto do rio Penobscot, em Maine, Estados Unidos. A moeda, que data de finais do século XI, foi identificada como um penique de prata norueguês, cunhado durante o reinado de Olav Kyrre entre 1067 e 1093 d.C. A descoberta do penique de Maine tem suscitado grande interesse e debate, já que sugere um possível contato entre os exploradores vikings e os povos indígenas da América do Norte vários séculos antes da chegada de Colombo. Alguns investigadores sustentam que o penique de Maine é uma prova da presença viking na América do Norte. Outros sustentam que a moeda pôde chegar à região através de redes comerciais ou como um engano moderno.
Número 16. Cuia Fluente Magna. A Cuia Fluente Magna é um controverso artefato descoberto em 50 perto do lago Titicaca, na Bolívia. A cuia, feita de cerâmica e que mede aproximadamente 35 cm de diâmetro, está intrincadamente decorada com figuras zoomorfas e antropomorfas. O que faz especialmente intrigante a Cuia Fluente Magna é a presença de duas escrituras distintas gravadas em sua superfície. Uma que se assemelha à escritura cuneiforme suméria e a outra que apresenta semelhanças com a escrita proto-elamita, ambas originárias da antiga Mesopotâmia. A presença destas escrituras em um artefato encontrado na América do Sul tem alimentado as especulações sobre um possível contato entre as antigas civilizações mesopotâmicas e sul-americanas, o que desafiaria a compreensão convencional da história da exploração global e o intercâmbio cultural. No entanto, a autenticidade da Cuia Fluente Magna e suas inscrições tem sido objeto de debate entre os estudiosos. Alguns sugerem que se trata de uma falsificação moderna ou que é o resultado de uma interpretação errônea. Número 17. A cabeça de Tekacsik Calixtlahuaca. A cabeça de Tekacsik Calixtlahuaca é uma pequena figurinha de terracota descoberta em 33 durante uma escavação no sítio pré-colombiano de Tekacsik Calixtlahuaca, situado perto de Toluca, México. A figurinha, que mede uns 5 centímetros de altura, representa um rosto masculino barbudo com traços claramente europeus. O artefato tem sido datado aproximadamente nos séculos 13 ou 14, vários séculos antes da chegada de Colombo e outros exploradores europeus à América. A descoberta da cabeça de Tekacsik Calixtlahuaca tem gerado um grande debate entre os investigadores, já que sua aparente origem europeia põe em tela de juízo a cronologia aceita do contato entre o Velho e o Novo Mundo. Alguns estudiosos sustentam que a estatueta é uma prova das viagens transatlânticas pré-colombianas ou dos intercâmbios culturais, enquanto que outros sustentam que pode tratar-se de um objeto mais recente que chegou ao sítio arqueológico através do comércio, um depósito acidental ou um engano deliberado. Número 18. A placa de Loladov. A placa de Loladov é um controverso artefato supostamente descoberto no Nepal, em 30 por um arqueólogo polonês chamado Ernst Loladov. A placa, feita de pedra e que mede aproximadamente 23 centímetros de diâmetro, disse que apresenta um desenho central em espiral, rodeado de uma série de talhas que representam figuras humanoides com grandes cabeças alongadas e olhos amendoados, assim como diversos animais e formas geométricas. O aspecto inusual das figuras tem levado a alguns a especular que a placa Loladov representa a evidência de um contato extraterrestre ou de uma antiga civilização desconhecida. A autenticidade e o significado da placa Loladov tem sido objeto de considerável debate e ceticismo entre os investigadores. Muitos especialistas põem em dúvida a existência do artefato em si, já que não existem provas físicas nem documentação de seu descobrimento disponíveis para um estudo independente. Número 19. A anomalia do Mar Báltico. A anomalia do Mar Báltico é uma misteriosa formação submarina descoberta em 2011 por uma equipe de caçadores de tesouros suecos, Ocean X Team, enquanto utilizavam equipamentos de sonar para buscar restos de naufrágios no Mar Báltico. A anomalia, que se encontra a uma profundidade de uns 90 metros, aparece como um objeto circular de uns 60 metros de diâmetro, com uma estrutura central elevada pouco habitual. Sua forma e características têm suscitado um grande interesse e especulações sobre sua origem e natureza. Se tem proposto várias teorias para explicar a anomalia do Mar Báltico, desde formações geológicas naturais, como depósitos glaciais ou rochas vulcânicas, até os restos de uma cidade submergida ou uma nave extraterrestre. No entanto, não se estabeleceu uma explicação definitiva, já que os escassos dados disponíveis, procedentes de imagens de sonar e expedições de mergulho, não têm proporcionado informação suficiente para extrair resultados conclusivos. Número 20. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, situado no sudeste da Turquia, é um enigmático sítio arqueológico que tem desafiado a compreensão convencional do desenvolvimento da civilização humana. Descoberto em 94, Göbekli Tepe consiste em uma série de recintos de pedras circulares e retangulares, com pilares de pedra calcária em forma de T, adornados com intrincadas talhas de animais, seres humanos
e símbolos abstratos. A datação por radiocarbono tem situado a construção de Göbekli Tepe em torno de 9600 a.C., uma das estruturas monumentais mais antigas do mundo. Alguns investigadores propõem que o sítio serviu como centro ritual ou cerimonial para as primeiras sociedades de caçadores-coletores, enquanto que outros sugerem que pôde desempenhar um papel na aparição da agricultura e o desenvolvimento de estruturas sociais mais complexas. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente abaixo o que achou, assim você nos ajuda a trazer mais curiosidades para você. Se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima!